E o Verbo se fez carne. Evangelho segundo São João, aqui no capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados irmãos, só esta escritura aqui de São João deveria tirar da mente das pessoas que o Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa. Olha aqui, no versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Todos estudantes da Bíblia deveriam saber ou sabem que aquele pilar de fogo que guiou os filhos de Israel do Egito, aquele pilar de fogo que pairou lá no monte Sinai, que deu as leis, que se um animal tocasse ali era morto. Todos sabem que aquele anjo era o anjo do pacto, que era Cristo. Aquilo era Deus sobre nós, Deus na paternidade. Agora, quando o homem tinha rompido o companheirismo com Deus, lá em Gênesis, nós sabemos que Deus aceitou um substituto, um animal, um cordeiro, para ser morto no lugar do homem. Mas o sangue de animais não tirava o pecado, ele só cobria. Ele não levou o homem ao companheirismo completo com Deus. E nós sabemos que aquilo era um tipo do verdadeiro cordeiro que havia de vir. E aquele pilar de fogo, nós sabemos que Deus é espírito. E como espírito, ele preenche os céus e a terra. E ele, sendo espírito, é o Espírito Santo. E este Espírito Santo, se você ler lá em São Mateus, você verá que ele fez sombra sobre Maria. E ele criou um corpo para ele. O que é o filho? É o corpo. É o corpo que é filho. Porque o corpo nasceu, mas quando aquele corpo nasceu, nele habitou e habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele pilar de fogo diminuiu, até que ele foi visto aqui embaixo na forma de um homem chamado Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é Deus na forma humana, ele é Deus na forma de filho. E quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo em Pentecostes, que é Deus na forma do Espírito Santo, que é Cristo em nós. Então, Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco e Espírito Santo, Ele em nós. Então, Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco, não três pessoas distintas. Porque se fosse três pessoas distintas, nós éramos pagãos.
é Deus, olha, e o Verbo se fez carne. Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, é o Jeová do Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo é o que criou todas as coisas. Ele que estava lá no princípio, em uma plataforma invisível, e criou tudo que você pode ver. Ele que estava lá em Gênesis, criando todas as coisas, criando os luminares, criando a lua, criando o sol, criando as estrelas, fazendo separação do dia e da noite, criando as águas, os mares, criando todo ser vivente, criando o homem. Que coisa linda, maravilhosa! E esse Deus que criou todas as coisas, ele veio aqui na forma humana para redimir o homem caído. Ele morreu, ele se entregou o corpo, aquele corpo qual ele viveu como sacrifício para pagar os nossos pecados. Então, para que a vida dele pudesse vir em nós no dia de Pentecostes, então trazer de volta o homem a esse companheirismo perfeito, e o homem sendo levado de volta, uma redenção perfeita, através de um sacrifício perfeito, que é Deus mesmo sendo oferecido, seu corpo sendo oferecido pelos nossos pecados. Então, meus amados irmãos, nós somos comprados da nossa vã maneira de viver pelo próprio sangue de Deus. Deus veio à terra na forma humana para redimir o homem caído. Que bela história, que grande coisa! Isso deveria mover a sua alma, mover o seu coração e te mostrar que você foi redimido. O próprio Deus veio aqui e tomou a forma humana para resgatar de volta o homem a ele. Que grande história! Que história do amor divino! Que Deus te abençoe com essa tão grande revelação, com esse tão grande amor, que isso possa tocar o seu coração, tocar a sua alma, e você possa render toda a sua vida a Ele, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.